Iniciando ao vivo, estamos ao vivo, será? Será que tem alguém já? Já tem alguém aí com a gente? Bom dia. Nós marcamos hoje para ter uma conversa, um bate-papo sobre nossa experiência aqui de convívio e que a gente tem conversado nesse período de quarentena, né? Eu sou Ana Cordeiro, esse é Ângelo Bungelli. Ângelo vai se apresentar, mas eu queria ver se a gente já tá aí. Entra aí, você, DJ, no seu Face. Não, sim. Entendeu? Pra gente já começar a dialogar alguma coisa. Bom, essa ideia começou porque eu tenho feito alguns vídeos de forma espontânea aqui no Face, mas tenho também feito um trabalho mais sistemático lá no YouTube sobre o meu trabalho artístico. Mas aqui hoje a gente quer falar um pouco sobre esse contexto todo que a gente tem vivido, né? Nos nossos debates, e Ângelo vai explicar por que ele está aqui no Brasil, a gente acaba falando da nossa própria realidade, né? Das questões políticas, das questões pessoais e dos últimos eventos que têm acontecido tanto no Brasil como em Moçambique, né, Ângelo? Então você pode se apresentar, Ângelo. Bom dia a todos aí, bem-vindos a este espaço. É uma grande oportunidade. Estamos a descobrir que as redes sociais são uma oportunidade muito grande, que a gente não potencia muito. A quarentena parece que nos recorda da necessidade de potenciarmos. Algumas vezes ficamos com coisas boas e não damos conta próximo de nós. Como disse a Ana, minha anfitriã aqui, eu sou Ângelo Pelembunguer, moçambicano. Estou aqui na Bahia, concretamente em Salvador, desde fevereiro. Eu vim cá em estágio doutoral. Estou a fazer em Moçambique o doutoramento de História da África Contemporânea e que vocês chamam sanduíche. É isso Venho mesmo, fazer, então, no final, sanduíche, né? venho aqui completar o sanduíche na UFBA. Eu sou docente da Universidade Pedagógica, presto também apoio como contratado na CIPOL, essa universidade formadora de polícias. Ok. E é isso. Beleza. Esse é um brevíssimo currículo. Mas, assim, Ângelo, fala um pouco também da sua história pessoal, assim, da sua cidade, Sabe o que é, gente? A ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre cultura política, num sentido de entender que a gente precisa se informar mais sobre os aspectos da política que nos afetam, né? Nós vivemos numa democracia, em repúblicas, e a gente acaba, por exemplo, eu vou falar do caso do Brasil, a gente tem a escola como aquele vetor de ensino, mas que muitas vezes essa questão chega de uma forma tão dura, desinteressante, que os alunos acabam não se envolvendo com isso. Não sei se aconteceu isso com você, né? E aí, eu no meu caso, tenho já, né, 56 anos, eu passei pelo momento da ditadura, eu vim de um momento anterior à abertura política, democrática, então acompanhei, voltei à universidade depois, agora recentemente, e vejo que a gente passou por uma mudança muito grande e agora estamos vivendo uma outra realidade. Bom, a questão da cultura política, o importante é que, inclusive, esse vídeo de hoje foi que eu assisti a live da Anitta, assisti com a Gabriela Prioli. Gabriela Prioli, acertei, tá vendo? Acredito, não me lembrei. E o Felipe Neto, no Roda Viva, que foi uma questão realmente marcante, né? Um youtuber que tinha uma posição, depois mudou, e aí o Roda Viva acabou chamando ele porque ele tem uma influência muito grande. Bom, então, cultura política. Conta pra gente como foi a sua vivência em relação a isso. Bom, se calhar abrir duas gavetas só. A primeira gaveta é esta questão de origem familiar. Eu sou integrante de um grupo étnico do sul de Moçambique.
Por que eu falo desta questão étnica? Porque é uma questão que é muito levantada, esta questão de etnicidade é uma questão muito levantada e nos debates que eu tive aqui com alguns, eu achei que é um assunto importante para estabelecer até uma comparação nos tipos de segregação que há nos países. No meu país, a questão étnica é fundamental. Eu sou Xangana, do Sul, é um grupo que é considerado como privilegiado. Não sei porquê, eu não sou. Provavelmente porque a maior parte dos quatro líderes máximos do país, três, portanto, são dessa zona. E Moçambique, esta questão étnica é um aspecto da equação da segregação. Aqui no Brasil percebo que é a questão, portanto, do racismo, da cor da pele. Cor da pele, Eu depois fui pensando em todo lado, há um pouco disso. Então eu sou deste grupo étnico, que da província de Gaza, os meus progenitores vieram viver para Maputo, para a cidade de Maputo, para trabalhar, e quase em Moçambique este movimento campo-cidade é que caracteriza, portanto, as famílias rurais. Elas saem do campo para a cidade, mesmo para acrescentar a renda, portanto, familiar. Há uma realidade que é a realidade de operário camponês em Moçambique. É operário, mas ele não vive, não é proletarizado, ele não vive do salário, tem que associar o salário que vai buscar na cidade à agricultura familiar que ele desenvolve. Tem que mandar remessas, muitas vezes até tem as esposas ou esposa, numa abordagem mais recente, no campo, e ele vem para a cidade fazer o trabalho. Então, eu sou resultante deste movimento. O meu pai veio para a cidade de Maputo, mas os seus irmãos e outros foram para a África do Sul. Há este movimento migratório que acontece no Sul, muito estudado e até com sugestões de, durante, portanto, a nossa Primeira República, de se quebrar essa ida para lá, que era para asfixiar o apartheid. Foi uma análise, quanto a mim, que estava desprovida de fundamento cultural, porque tem um fundamento cultural atrás desta movimentação. Então eu começo a estudar, nasci em 1967 e comecei a estudar já no final do período colonial. Então não vivi de forma consciente, portanto, o autoritarismo colonial, antes através de leituras, portanto, de obras históricas. Então eu tenho este início da minha vida acadêmica aí, no período colonial, mas eu sou formatado e me percebo como homem participante da sociedade na Primeira República, portanto, depois da independência de Moçambique em 1975. Então eu vivo a minha juventude, até começo a trabalhar como docente no finalzinho, portanto, deste período de partido único, que é a democracia popular. Muita gente discute por que é democracia, mas os manuais de ciência política prevêem que existe uma democracia naquelas características, portanto, de concentração de poder, aquela forma de participação através de deputados que ao mesmo tempo são ministros, que é uma forma que não é a pior, não é a pior. Eu acho que todos os sistemas de governação têm sempre, mesmo aqueles que são olhados de forma muito crítica, tem sempre um lado menos negativo, para não dizer positivo. Sim. E um lado, portanto, positivo. Então eu vivo este período de Samora Machel, esta figura lendária, que mora em 1986, e começo a trabalhar no final, em 1990, a Constituição de 1975, ela, portanto, é reformada, até é reformada, isto é uma revolução, porque a Constituição de 1990, ela não reforma do ponto de vista de texto, ela institui um novo sistema, o sistema mais não contra a democracia popular,
partido único, uma democracia com concorrência política na base partidária, o multipartidarismo, em 1990. Então você está falando que a sua cultura política, enquanto você a sua infância, você viveu o sistema colonial. No final eu vivi, passou mas sem tanta pela consciência. mudança política. Exatamente. E aí que você começou, aí queria só que você falasse um pouquinho mais como que era passada para você essas informações. Por que a gente está falando isso, né? A gente está falando isso porque a gente está nesse momento de muito debate e a gente usando conceitos que a gente não entende muito e acaba as discussões ficando polarizadas porque você fala que você é de direita, você é de esquerda, você é isso, você é aquilo, sem se apropriar e ver os exemplos. Então, a gente está tendo aqui a oportunidade de ver um exemplo, né, de um sistema que é diferente do nosso. Mas não só isso, a gente está também querendo falar da apropriação da nossa cultura de saúde nesse contexto político. Acho que é isso, né? Um pouco. Porque o Ângelo vai falar daqui a pouco. Tem algumas coisinhas que a gente vai aqui se apresentar um pouco mais, que é sobre um remédio que está sendo usado na África. Então, daqui a pouco o Ângelo vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, só para a gente esclarecer essa coisa da cultura política, o que você acrescentaria? Como foi para você? Você saindo de um sistema colonial no século XX, passando para essa mudança e chegando hoje aqui no Brasil, né? Assim, rapidamente, o que você tem para dizer para a gente, que você observa, até em relação a nós, assim, que a gente conversou um pouco sobre isso, que a gente não tem uma cultura política muito sedimentada aqui no Brasil. Essa coisa ficou muito distanciada. A gente está com esse problema de falta de informação, desinformação, muita desinformação. Bom, falando um pouco desta transição já agora, da Primeira República, a gente chama assim, 1975 a 1990, que é o período que eu estava a caracterizar, este período de envolvimento das pessoas, portanto, naquilo que chamou-se em Moçambique Revolução, na Revolução Moçambicana, um regime de colaboração, um regime de participação massiva, de grande motivação das populações na participação, portanto, da sua vida e receber a independência. Se calhar dizer aqui que na história de Moçambique, sem querer entrar, portanto, na metanarrativa, portanto, construída de nacionalismo, construída para acomodar o poder prevalecente, a independência para Moçambique foi uma grande festa em termos de participação, em termos de motivação. Isso ajudou a construir a sua cultura política? Assim, você começou a se interessar por entender o que está acontecendo com o seu país? Eu não só me interessei, os moçambicanos não se interessaram, assim, acho que é reducionista até dizer que interessar. Os moçambicanos envolveram-se num movimento popular muito sedutor. Muito sedutor. Só para dar exemplo, a sedução desse movimento popular é que eu percebi que pareceu coisa muito... Eu não escolhi ser professor. Todos os meus colegas do meu tempo não escolheram as profissões, portanto, que tiveram. Era dentro deste movimento planificado pelo Estado, que se olhavam para os grandes desafios, as grandes necessidades de desenvolvimento do país, e se olhavam para as potencialidades de cada jovem, e os jovens eram colocados. É engraçado que... Foi natural, assim. Não é bem natural a palavra, mas foi construído. Foi participativo, foi nesta euforia toda, do maior valor, que até hoje, eu estava mesmo para dizer isso, até hoje a nação moçambicana cultua como maior valor seu o processo da luta de libertação nacional. E para você ser professor, era uma forma de contribuir? De participar neste movimento. Eu fui do último grupo do
famoso Centro 8 de Março, do projeto 8 de Março, em que, na falta de professores, com a independência, empresários, professores, veterinários, todos os profissionais que Médicos. asseguravam, médicos, que asseguravam o sistema colonial excludente, com poucos negros lá, e a maior parte, portanto, gente colona, raça branca, a quando da independência, algumas pessoas se sentiram, portanto, pressionadas a sair. E saíram do país. Outras até foram, portanto, aconselhadas a sair do país. Sim, sim. Então, os jovens tinham que... o jovem que estivesse na 10ª classe, no final do primeiro ciclo, tinha que dar aulas, ele estuda de manhã, tinha que dar aulas no período de tarde aos mais pequenos. Sim. Então, foi neste movimento que se criou este projeto 8 de Março, que foi de uma grande mobilização que levou graduados da 10ª classe, graduados da 12ª classe para a formação de professores, que se concebia como o pilar, não é? Transformar a escola como o meio para o povo tomar o poder, dizia assim o Samora Machel. Sim. Tem muita coisa aí. Cada coisa que você vai falando, eu vejo a possibilidade de a gente abrir uma conversa. Mas, então, pra gente... tiveram algumas pessoas, alguns amigos que queriam ouvir do Ângelo. E assim, gente, o Didier não tá aqui. Eu tinha anunciado que o Didier estaria aqui. Hoje não vai ser possível, a gente vai marcar com ele outro dia, tá? Ele tá aqui ajudando a gente e a gente tem muitos temas também para falar. Até que a gente não tá podendo aprofundar aqui com o Ângelo, a gente talvez possa aprofundar com o Didier. E a gente anuncia depois a data. É o seguinte, a gente falou que ia ser um bate-papo, né? Mas como hoje está falando com outras pessoas, a gente tem que... Porque nas nossas conversas, a gente, na verdade, se atropela. A gente não disciplina o bate-papo. Não disciplina, mas é um desafio esta de disciplinar e olhar para a hora e dizer que não. Claro, ajuda a gente a perseguir uma meta, né? Um objetivo. Então, para a gente perseguir, continuar perseguindo o nosso objetivo, o Ângelo falou sobre a cultura, sobre a história dele. Algumas pessoas pediram isso, viu, Ângelo, para conhecer você. Obrigado, que bom. E querem conhecer o Didier também. Então, como foi que aconteceu isso, né? Você tinha um mês que tinha chegado, mais ou menos. Sim. No Brasil, quando veio para cá, para casa. Sim. Aqui é o Espaço Gaia, que eu já fiz algumas atividades de autoconhecimento. Estou cá já há 2, este é o 3º mês já. É isso. 3º mês que você está aqui. Então, um mês que você estava no Brasil, você veio para cá e começou a pandemia. Assim que você chegou aqui, começou a pandemia. Exatamente. Né? E aí, a gente viveu uma coisa muito legal. Já se falava, a pandemia estava na China. Sim. Eu até mas observei. O isolamento aqui. O isolamento. Até observei aqui. Que em Joanesburgo fomos observados, mas quando cheguei no Brasil já não fomos observados. Você passou por essa. Só por piripiri. Então, quando começou o isolamento, corrigindo social, o Ângelo chegou aqui, o Didier já estava. Por causa de uma amiga que trouxe ele, a Ancise, porque eu estava abrindo quartos na minha casa para receber pessoas. Alugar, porque eu estou agora sozinha aqui, meu espaço tem essa característica, que eu gosto de estar com pessoas, então eu desenvolvi grupos de estudos, grupo de autoconhecimento, pequenos grupos, bazares, a gente fez algumas coisas bacanas aqui. Então, agora... O Ângelo está morando aqui comigo, enquanto ele está no Brasil. E eu me vi morando com 2 pessoas desconhecidas de países que eu não conhecia. Isso foi muito provocativo, né? Da gente procurar conhecer mais. E aquela coisa que a gente... A África. A gente não conhece nem a América do Sul. Estou falando assim, a pessoa comum, o brasileiro comum, né? Mesmo universitários, pessoas com alta qualificação, não conhece. Você me deixa mandar uma piadinha aqui? Pode, você vai. Puxa minha orelha como brasileiro. Eu ia descendo para o ponto de ônibus lá na Lapa, então uma senhora ali assim, naquele
aglomerado todo que estava a convidar pessoas para subirem lá para fazer teste portanto, dos dentes, não sei por aí. E muito simpática aquela. Aliás, todo mundo aqui é muito simpático. Ela, puxa Puxando a lá, faca. tu falas de uma forma diferente. Você é de Angola? Eu disse, não, não sou de Angola, sou de Moçambique. Ela disse, oh, meu irmão, de Moçambique, a terra de Nelson Mandela. Eu gosto do pessoal de lá. Eu disse, Isso, é desinformação, Então as pessoas têm, não sei se isso se deve ao sistema educativo, que se calhar a cidadania universal é muito, sim. sabe? Mas alguma coisa ou as pessoas até nem Muitas coisas estudam. aconteceram que Bruno, foi uma experiência super enriquecedora. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, viu? Eu tô conduzindo aqui, mas a gente pode, vocês podem fazer. Se a gente conseguir responder, a gente responde. Mas a gente tá tão gostoso que acho que a gente vai fazer outra. Bom, a gente já conheceu o Ângelo, conheceu um pouco da história da cultura política dele. Eu tô provocando essa coisa de que a gente, enquanto brasileiro, a gente precisa conhecer mais sobre a nossa política e também sobre os outros países. E principalmente os países semelhantes, de alguma forma, que passam por alguns problemas políticos, sociais, questões de desinformação, questão de pobreza muito presente, né? Bom, e aí eu queria que você falasse um pouco, então, ainda sobre nossa discussão sobre democracia, república, nesse contexto de hoje, para a gente chegar lá. Por que que as notícias do remédio que chama Covid Organics está sendo tratado pelo resto do mundo, principalmente pela Europa? Se alguém quiser saber mais do Ângelo, fala aí, que no final depois ele termina de contar a história dele. Bom, para falar de democracia, que é um debate muito aberto, quando a gente diz democracia, hoje a gente diz democracia querer se referir à democracia pluralista, não é? Esta da abertura, de participação de todo mundo. Como eu dizia no debate da ciência política, não só em Moçambique, já na Primeira República, com aquelas características, alguns chamam autoritárias, estas já era uma democracia. Sim. Mas eu quero satisfazer uma pergunta minha própria e acho que as pessoas estão aí. Como é que se dá a viragem, então, desta Primeira República para a Segunda República? Temos um contexto internacional, o contexto internacional que é o contexto da Guerra Fria. Acho que as pessoas sabem, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo fica polarizado entre 12 eixos. Pessoas, nós estávamos no nosso conhecimento enquanto brasileiro, vão dizer as pessoas da nossa faixa etária. Aí vão vir as outras, que começa a mudar um pouco essa cultura política de ter esse conhecimento do que é a Guerra Fria. Então eu falei rapidamente aí, bem rapidinho. Bom, Guerra Fria é o nome que se deu a... Todo mundo sabe que todo mundo nem todo mundo. devem saber que a Segunda Guerra Mundial, ela termina, é uma guerra de interesses imperialistas, assim chamam em conceitos da história. Ela termina, tem uma coisa simbólica na primeira, que termina a Segunda Guerra Mundial, que é a divisão da Alemanha, que é o simbolismo da divisão da Alemanha e a divisão do mundo. Um leste com um sistema político diferente do sistema político do Ocidente. O leste tinha seus prolongamentos no mundo, que era um grande bloco, o leste socialista tinha seus prolongamentos. Na geopolítica da África Austral, Moçambique estava no prolongamento do leste. Então, você está falando do contexto da Guerra Fria. Do contexto da Guerra Fria. Onde estava Moçambique. Porque Sim. A Guerra Fria vai um pouco mais para trás também nessa questão da União Soviética e Estados Unidos. É que ela começa no final da Segunda Guerra Mundial. Sim. E termina, a Guerra Fria então, termina próximo de 1990, certo. Com a queda do muro de Berlim. É por isso que eu queria pôr esse indicativo como referência. Nesse momento que Moçambique vai... Que é a viragem. Uhum. Então, para compreender prolongamentos do URSS-X,
Um deles era Moçambique, na África Austral. Tínhamos Angola e Estados Unidos e outros do mundo chamado capitalista, até chamado democrático. Em África nós tínhamos o ex-Zaire de Mobutu Sese Seko. Pois é engraçado, ex-democrático, onde não havia multipartidarismo. Quer dizer, O que é o ex? É ex? ex-antigo. É, S. Aqui chama-se ex. S. Sim. Sim. Então, há estes dois blocos da Guerra Fria que, nas nossas regiões, provocam porrada de verdade. Guerra Fria porque eles não se pegam. Um símbolo uma sigla de alguma coisa. Os dois grandes fazem corrida aos armamentos, não se pegam, mas cá embaixo nós nos pegamos. O que é que isso produz em Moçambique? O nosso nos pegar. Uma guerra que a academia considera, portanto, uma guerra interna, não é? Que alguns chamam de desestabilização e tudo mais. Esta guerra entre a Renamo e o governo da Frelimo. É a solução desta guerra, com o fim da Guerra Fria, com o desmoronamento dos blocos, que traz a democracia em Moçambique. É o fim desta Guerra Fria, depois o fim das guerras quentes. É o fim desta geopolítica que tira Mandela da prisão. Então, estes contextos têm que ser vistos lá no nível internacional, lá, depois no nível micro. Sim, para começar a dizer lá, usar termos mais, sei lá. Então, em 1976 começa uma guerra quente em Moçambique, que só termina com os acontecimentos do fim da Guerra Fria. E um dos argumentos era que o grupo armado lutava pela introdução do multipartidarismo. Então acontece, o Acordo Geral de Paz assina-se em 1992, mas já existia uma Constituição antecipada. A Assembleia Popular tinha construído a Constituição multipartidária, que vigorou até 2004. E revista agora há pouco em 2018 para introduzir a componente da descentralização. Então, democracia. Aí hoje como que é Moçambique hoje? Hoje Moçambique tem uma democracia, é definida como uma democracia liberal, social, assim, sim. Persegue-se aquele desiderato digamos, de um sistema mais social, mais distributivo, mais próximo dos fracos. É esta teorização. É um misto de liberal com socialista? Com socialista. É engraçado que Moçambique não conseguiu algumas aprendizagens. Como a predominância no termo da gestão de quê? Há uma coisa engraçada que nós perdemos em vista quando discutimos o esquerda, direita, sistema democrático, sistema autocrático. E eu dizia lá atrás, e eu retomo isso, todos os sistemas têm sempre um cheirinho de todos os outros. Pois é. Tem sempre um cheirinho. Em Moçambique nós temos uma democracia multipartidária, mas ainda com a inércia, e não deixaria de ser, do passado histórico de um regime muito concentrado. E algumas coisas são benesses nisso. Por exemplo, em Moçambique negocia-se o salário do trabalhador privado. Não é mão invisível que funciona. Como é essa negociação? Existe. Vai surgir outro tema aqui, peraí, deixa eu me controlar. Existe a comissão. Pinceladas. A comissão consultiva do trabalho. A comissão consultiva do trabalho, que integra empresários, integra a CTA. Deixa-me dizer que CTA, esta organização dos empresários, foi criada pelo Estado. E esta questão de ser criada pelo Estado mostra a influência
do Estado até no associativismo. O Estado mete dinheiro para o funcionamento do CTA. E esse valor vai diminuindo, é certo, porque a CTA também vai tomando mais pujança, mas tem lá o Estado. Tem o CTA, a Confederação das Associações Econômicas e Empresariais de Moçambique, e tem o Ministério do Trabalho. E sentam. Antes de você concluir, a Bruno está perguntando, essa social é porque o governo tem representante de grupos populares, o povo está representado no governo, grupos sociais? Conclua a sua coisa e depois responde ele. Mas já agora é simples. A democracia, que eu acho isto é um erro obstétrico. A democracia nós podemos... Obstétrico? De nascimento mesmo, no ventre, estragou-se no ventre. Me desculpem a sinceridade. Achei interessante. A democracia tem já... É um sistema alternativo, mas não é tudo. Eu ainda queria retomar isso. Sim. A própria democracia tem aspectos de autoritarismo lá dentro. Eu não me conformo, falando da participação na governação, eu não me conformo com a ideia de que das nossas democracias serem, portanto, de base partidária. Oi, Barreiros. Base partidária no sentido de que são os partidos políticos que concorrem para, portanto, formar o governo, para, portanto, gerir os interesses públicos. Mas os partidos políticos são empresas privadas. E eu noto que nesta questão da direita e esquerda, são empresas privadas por quê? É um grupo de pessoas de direito, portanto, privado, que se junta para tomar o poder, controlar o poder e até distribuir o poder. Distribuir o poder, distribuir os lucros, nesta acepção de empresa, entre aqueles que estão dentro do partido. Então, este barulho dos partidos, serem eles que tomam o poder, distribuem e fazem tudo, ético e não ético, para manterem o poder, eu acho um erro obstétrico da própria democracia. Eu acho que o que o Bruno está querendo saber é se tem essas representações. Agora, todas estas representações, esses grupos populares, eles estão dentro dos partidos. Como aqui? Mas predominam? Não tem voz. A tem sociedade voz. civil... Este é outro historial. A sociedade civil, num estado como Moçambique, tem um histórico, portanto, de partido único. As organizações da sociedade civil, elas surgem, têm seus embriões naquele sistema de partido único. A OTM Central Sindical foi criada por decreto pelo Partido Frelimo. Mas você está falando que tem benefício de qualquer forma. Você tem o germe de cada estrutura e também tem isso. Você então, consegue quando ver benefícios. nós exigimos, por exemplo, estes princípios democráticos de imparcialidade, de organismos apartidários, como é que você exige a um sindicato que foi criado por um partido? Hoje, como é que você exige a esse sindicato? A Organização Nacional dos Jornalistas também foi criada lá. Essa até resiste mais. A Organização Nacional dos Professores está ainda muito amarrada. A Organização da Mulher Moçambicana também criada naquele contexto. E da juventude. E não consegue... ser uma coisa mais orgânica, porque teve essa raiz. Sim, mas como é que faz para sair? Faz agora, né? Como é que faz para sair? Então surgem outras organizações. Mas a minha questão é esta de... A democracia tem muita coisa boa e também é o sistema que tem tanta coisa boa e os outros sistemas, sim, mas tem muitos problemas. E por que esta democracia é uma democracia liberal? Esta que estamos a pregoar. Está a pregar muito o individualismo, na minha forma de ver. E o Brasil hoje está a discutir, eu estava a ver aí, o UFBA está a discutir muito... que com o coronavírus há uma janela que se abre para a análise dos vários modelos, daqui é provável que a gente saia num modelo eticamente mais evoluído. Mas ninguém está a discutir
o problema de esta democracia liberal, que cultua o indivíduo e cultua os grupos de interesse, não naquele conceito de que estamos juntos e o meu sofrimento é seu. Esta democracia, ela é segura para esta perspectiva de maior Social. integração social. Aí entra a questão do remédio que eu quero começar. Né? Como é que você vê? Conta um pouquinho a história da gente do que está acontecendo, porque você falou para mim que Madagascar, eu já li também, o presidente convidou, fez uma reunião, fez uma convocação de outros presidentes de países africanos. Quais são esses países e o que ele disse? Conta pra gente. E o que é esse remédio e esse contexto todo político que a gente está falando da democracia, da relação dos países de África, esse fortalecimento, esse entendimento, nessa janela de oportunidade da doença e desse remédio. Esta janela que nos faz pensar no coletivo, mas nós cultuamos o individual. Para pensar no coletivo, eu tenho que renunciar àquelas minhas liberdades. Eu sou uma entidade completa, não devo ser alienado pelo outro. Que é isto que a democracia liberal cultivou em nós. E eu acho que é um estrangulamento este sentimento de que o indivíduo basta para esta perspectiva. Prejudica o senso coletivo. Prejudica. E não só. Como é que nós saímos desta? Porque temos consciência agora de uma vida mais harmônica com o outro, com a natureza, com tudo isso, mas que a democracia liberal ensinou-me que eu basto-me. Eu, como indivíduo, basto-me e tudo isso. Mas agora, vindo para a doença. Esta questão da doença está também amarrada dentro do sistema da democracia liberal. Primeiro, eu vejo uma grande concorrência. O ser humano, os países. Esta doença mostrou a fragilidade da concorrência, mas também mostrou que a falta de ética da própria concorrência. Temos soluções de cura. Eu não quero pender para nenhum lado. Soluções de cura que mobilizam a direita internacional a favor da cloroquina e a esquerda mundial a desfavor da cloroquina. Eu não sou médico, não quero discutir, portanto, a eficácia de um e do outro, mas eu sinto que há aqui um puxar para cada lado, que é próprio da competição do liberalismo. Quer dizer, são medicamentos que são comprados para um país, depois há um país que desvia, paga mais, quer dizer, coisas não éticas como essas, que ficam expostas com este problema. E fica exposta também, indo à sua questão, a fragilidade da relação epistêmica entre o Ocidente e a África. Os países africanos, os líderes dos países africanos, estão, por outras palavras, através desta janela criada pela doença, a dizer que não querem continuar a receber verdades, portanto, do modelo ocidental. Há tanta gente que faz crítica, diz que o remédio é tradicional. Até que ponto um remédio popularizado, se calhar com alguma precipitação, com algum interesse mais político pelo presidente do Madagascar, até que ponto é tradicional um remédio desenvolvido por um Instituto Nacional de Ciência Aplicada, que usa os modelos, portanto, da ciência moderna. Ocidental. Sim, nesse a ciência né? moderna, que é burguesa, atenção. Usa porque é tradicional. Eles estão chamando de chá, inclusive. Né? E até chamam chá para desqualificar. Mas este chá, ainda nesta mobilização africana, que eu acho interessante, nesta janela que o
o Covid abre, eu tenho consciência que o Instituto Congênere de Moçambique também funciona em moldes, portanto, modernos e comédicos. Está a fazer o estudo. Está demorado, mas está a fazer o estudo e isto foi noticiado. O Senegal... Eu vi hoje, Ângelo, que já tem, desculpa, que já tem um pesquisador alemão também fazendo pesquisas a partir do Covid. A partir pesquisa sobre esse remédio. E aí, vamos falar para eles também que remédio é esse, né? Você continua já. Então, é porque a gente já entrou... Sim, aí vai detalhar sobre o remédio, fizeste uma pesquisa, na verdade, porque já vinhas usando isso. já vinhas usando eu passei a o planta. olho, porque você me disse que que a gente chama aqui de lógina ou absinto. Exato. E ganhou o nome lá, porque não é só essa erva, parece que tem outras. Não, é uma fórmula. Uma fórmula que não está publicada. Sim, não está. Não está publicada. Então as pesquisas fora do Instituto, na verdade, são com base nessas informações superficiais. Então, na verdade, a pesquisa real que está sendo feita é nesse Instituto. Porque eles têm a fórmula. Tem a fórmula e já uma abertura depois da Organização Mundial da Saúde, Sim. também dentro deste crivo de concorrência, e não está imune, e por várias razões, até a Constituição dos Diretores já sinaliza para alguma esquerda e se calhar o ódio da direita em relação à OMS. Este medicamento, este chá, está a ser estudado aliás, no Senegal. É uma coisa curiosa, eu ainda não li. Não sei quais os resultados que o Senegal teve, porque o Senegal virou para trás. O Senegal recuou. Vamos abrir aqui. O Senegal, no princípio, quando digamos, alguns carregamentos chegaram a Guiné-Bissau, o Senegal disse, porque Guiné-Bissau, no esquema traçado entre os presidentes que fizeram aquela teleconferência, seria o país que faria a distribuição a nível da região, nos países da CBAO. Mas o Senegal logo disse que não se podia, não apoiava, portanto, a distribuição, porque o remédio não tinha sido comprovado. Em Madagascar, eles na verdade tiveram, parece que, até onde eu li ali, tiveram uma morte. Num cenário de 300 e tantos doentes. Sim. É que o número de doentes continua muito baixo em África, que é preciso também observar isso. Com certeza. Esses números são importantes para a gente entender o que a gente está falando, né? Que tem experiências que estão sendo construídas agora a partir de uma fitoterapia, e aí não é só chamar de chá, né? É o uso dos elementos, como chama isso? As substâncias, os princípios ativos das ervas, né? E que, passando por um instituto de pesquisa. Não estou falando de qualquer remédio. Depois já uma coisa interessante, eu não sei, estou seduzido sempre a falar as coisas nesta questão, nesta abordagem mais geopolítica. O Reino Unido, eu li ontem, o Reino Unido está agora a fazer um trabalho, portanto, com o Senegal, de desenvolvimento de uma solução também para o corona. E eu depois fiquei assim, eu disse, o Reino Unido, este que saiu da União Europeia, está agora a aproximar-se às soluções marginais de África, que é interessante, é simplesmente interessante ver o Reino Unido a se movimentar muito inteligente dentro, portanto, deste puzzle. Sim, o Bruno fez uma pergunta aí que se está sendo usado, né, para combater esse medicamento natural já era utilizado. Sim, já era utilizado para muitas coisas, né? Artemisia tem um artigo aqui, inclusive, que trata gripe, trata tuberculose, é um espectro enorme. Na verdade, no Brasil, esse artigo ele faz um levantamento essa instituição que essa pesquisadora trabalha para Fiocruz, e são 3 espécies mais significativas da Artemisia, principalmente a Artemisia absinto,
né? Tem a Artemisia ano e a Artemisia, a terceira aqui eu já não me lembro. Deixa eu olhar, deixa eu abrir. Mas sim, vem sendo usada, mas não exatamente para o corona, né? Ela tem um uso aí milenares, desde a China, vários lugares. E, claro, agora, o que esse artigo fala é que já tem... Essa pesquisadora trabalha com 3 fatores. O uso tradicional, o uso médico, no sentido de medicina ortodoxa, e o uso... e a patente, né, o registro dessa erva. Então, a gente tem muito material sobre isso já sistematizado no Brasil. Ela fez um levantamento, ela encontrou 25 mil artigos relacionados a esse nome, a Artemisia. Nem sei se é totalmente a planta, mas é o nome. Mas aí dentro disso ela encontrou bastante material sobre, não só no Brasil, mas em vários lugares, mas assim, o trabalho dela também se relaciona com essa questão da patente no Brasil. E são várias doenças, viu? Essas doenças ligadas à via respiratória e também ao fígado, até a questão de depressão. Eu não estou separando aqui as 3, certo? Porque aí eu acho que eu vou pegar o artigo depois e falar um pouco mais sobre ele em outro momento. Mas também, por último, na primeira forma do corona foi aplicado o SARS, alguma coisa. Aí eu vou ter que olhar lá depois, eu boto o link desse artigo. A Ana fala com competência sobre estas coisas de chá aqui. Tem um cesto cheio de plantas que a gente não percebe. E, quer dizer, ela faz uma medicina também natural e interessante. É por isso que está a fazer uma pesquisa profunda sobre esta planta. Parabéns. A Artemisia é engraçado. Olha, a Artemisia, a gente chama aqui de lógina, ela já é usada para, assim, verminose contra vários tipos de doenças, de protozoários, micro-organismos e micro-organismos, estou misturando uma coisa com a outra. Se me corrijam, viu? Bom, mas para vermes em geral e fungos. A questão de vírus, aí claro, tem uma distância enorme, né? Mas eu achei muito interessante, porque por último ele falou sobre o SARS, né? Sim, é um conhecimento milenar, mas já vem sendo sistematizado no uso da medicina da fitoterapia. A gente sabe que no Brasil, desde a década de 90, já foi regularizado a fitoterapia, assim como outras técnicas, não vou dizer alternativa, né? Não gosto desse nome, são técnicas que se chamam complementares. Técnicas complementares e que, por último, já está sendo mesmo utilizado no SUS, né? Sistema Único de Saúde. E então, assim, a gente está vendo coisas aí. Se já tem um indício que tratou uma doença, uma primeira manifestação, né? Eu precisaria também me apropriar um pouco mais. Mas o que eu estou trazendo aqui com o Ângelo é esse debate do como que está tendo uma resistência, porque não tem remédio, então todo mundo está pesquisando agora. Não tem remédio para o Covid-19. Então qual o problema de ter um remédio prevalece, de Madagascar? Aí é onde está a questão do sistema mundial de segregação, das periferias, que existe aquela lei do sistema mundo, não é? Que há zonas que produzem conhecimento, produzem tecnologia, e há zonas que produzem matéria-prima e consomem. Pois é. Quando começa-se a dar sinais de inversão desta teoria de Emanuel Wallerstein, se dá uma inversão desta teoria, a África local, este é outro termo que eu acho muito absurdo, de dizer que é remédio local, e não é universal. O que é que parte sendo logo universal antes de ser local? Tudo que é universal hoje sempre tem origem numa cultura, num ponto muito particular. Achei aqui, viu? Desculpa, achei aqui, foram feitos estudos argelinos do medicamento contra o CRA-COVID-2 e provou, nesse caso, mais eficácia do que a hidroxicloroquina
que pode ser usado para prevenção, esse Covid Organics. Os argelinos estudaram para o CRA Covid-2. Então tem uma aproximação já aí, né? Tá, continue, desculpe. Mas não linha agora, voltando para ligando ao que estava a falar agora, esta questão do remédio em África, e liga-se àquilo que eu dizia, que a África não tem... o conhecimento está nivelado, né? No mapa da teoria do sistema mundo, a África não tem que produzir isso. Então o que produz é local, nacional, esta coisa, carga toda pejorativa que há em torno disso. Sim, então, racismo estrutural. É isso. Mas há resultados neste barulho que o Ocidente ainda não percebeu porque esta direção. O Ocidente, eu meto a OMS aí dentro desta abordagem das instituições do Ocidente, estas globais, também deu um pé atrás. Sim. Por perceber esta pressão, até inclusivamente alguns países africanos estavam já a sair da Organização Mundial de Saúde. Mas eu acho que com alguma razão, como é que os presidentes, 6 presidentes, membros de uma organização, fazem uma teleconferência, abordar um assunto importante e a coisa é desprezada assim? Então, estavam já a sair. Sim, não e acho que ouvir, é por né? aí, exatamente, acho que é por aí que a Organização Mundial de Saúde está a dialogar agora com Madagascar. Sim. Está a dialogar com Madagascar. É um jogo político, né? E oxalá que seja um diálogo entre iguais, não para ofuscar a solução do Madagascar e africana, mas para dialogar e levar esta solução, portanto, ver a eficácia que tem, tal como a Ana está aqui a demonstrar. São 9 países, né? Vamos ver aqui, ó. São 9 países que já aderiram, né? Ruanda, deixa eu chegar mais para cá. Egito, África do Sul e União Africana, Chad, Tanzânia, Quênia, Mali e Gabão. Não está aí Guiné-Bissau? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. E tem outros querendo já entrar, né? E os que não entram, eu não quero julgar, não entram agora, é por uma questão estratégica, cautela e tal. Não é por desacordarem da eficácia ainda, porque ninguém trouxe provas contra também. Se não há provas a favor, também ninguém trouxe provas contra. Enquanto que já se está tendo prova contra a vacina. Sim. Né? Então, nesse jogo, se você for ver pelo aspecto científico, não há desprivilégio nenhum do Covid orgânico. Né? Porque os outros remédios também não estão se mostrando eficazes. Esse, no caso, a cloroquina, muito pelo contrário, já está tendo comprovação de que provoca, inclusive, mais a morte mesmo e agravamento. E assim, um dos usos da Artemisia é também contra a malária, viu? Sim. Contra a malária. Sim. Né? Então, e os países africanos também têm experiência nisso, né? Tem experiência, malária é endêmica. Eu não conheço africano que... Eu praticamente tenho malária de 2 em 2 anos. É mesmo? Sim, eu até tive malária cerebral. Quer dizer, a malária em África é um assunto muito sério. Você tem que saber, né? Sobretudo na época chuvosa. Sim. Na época chuvosa. Na época chuvosa. Sim. Sim, então o que a gente está pontuando aqui é interessantíssimo isso, que diante de um cenário de desconhecimento, quem tem algum conhecimento tradicional no sentido que já vem usando, mas com comprovação científica em relação ao uso para determinadas doenças e que está sendo pesquisado agora no Instituto, não tem demérito nenhum em relação aos países dominantes, no sentido de que poder econômico e interesse ligado à indústria química, à indústria farmacêutica, estão querendo dizer, né? Então, no Brasil, aqui, a gente tem material para pesquisar, depois eu vou olhar sobre essa autora que fez esse artigo e saber se ela tá pesquisando alguma coisa nesse sentido, né?
Porque ela fez um levantamento enorme. É também engraçadinho. Já, A gente tem já uma hora. Tá vendo? Você Passou falou que rápido. eu queria falar muito. A gente tem uma hora. Eu acho que a gente pode ir pensando em concluir essa hoje. Porque Essa esgotar também. Pensar não é um possível. pouquinho Senão a sobre- gente cansa também. As pessoas que nos acompanham. Sim. Pensar um pouquinho sobre isso que a gente falou e ver como é que a gente faz uma outra, até aprofundando sobre alguns pontos, né? E Já também conhecemos o Ângelo, vai ficar gravado. E também, em função da reação das pessoas, Sim. iremos colher as preocupações e tentar obter informações É. para construir uma nova conversa. Exato. Não em função do que a gente pensa que interessa as pessoas, mas em a gente função tá daquilo que testando. objetivamente A gente interessa está as pessoas. testando. O que interessa a gente, Também. dentro do universo que interessa a gente, o que pode interessar também as As pessoas. pessoas. Poxa, e nesse momento eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Trazer um pouco de reflexão, um pouco de informação. Eu tô na pegada porque eu gostava muito de chegar lá no meu trabalho e conversar com meus colegas antes de começar a trabalhar, botar o assunto em dia. E agora eu não tô podendo fazer isso no isolamento. Pego meus hóspedes aqui e a gente manda a brasa no café, no debatendo. E eu já estava mais do que na hora de trazer esse debate pra galera, né? E oportunidade. O que mais que você quer falar? Agradecer só, para não alongar mais. Ok. Agradecer só. Acho que outras oportunidades. E a gente vai marcar, viu, Didier? Com certeza. Temos que ser. Podemos pensar já para a semana. Pra semana. Didier já tá se comprometendo aqui que pra semana a gente Uma faz. semana praticamente aqui. Didier já vai embora. O Ângelo ainda fica um pouquinho. Então, galera, valeu. Deixem aí algumas perguntas que você quiserem, o ponto de vista de vocês, porque os medicamentos devem ser criados somente pela Europa. Ou seja, é realmente uma grande indústria por trás. É isso aí. Vamos fortalecer, partilhar esse conhecimento para ver que, quem sabe, né, no Brasil começa a pesquisar esse remédio ou até fazer, ver se tem algum instituto aí que possa fazer um convênio com os países, ou Madagascar, Madagascar, que é o produtor. Uhum. Quem está assistindo aí que conhecer alguém, passa adiante, vamos discutir mais e ver, quem sabe, se tem alguma instituição que pode fazer esse intercâmbio aí. Sul-Sul. Sul-Sul. Tchau, galera. Valeu. Um beijão. Vai ficar gravado aí, viu? Compartilhem e eu vou divulgar sobre a conversa com o Didier, tá? Até lá. Beijão. Tá.